Gravando, tá vendo a diferença? Agora sim, certo? Então, né, está valendo. Tem que começar com essa frase como fosse Galvão Bueno dizendo que é bem Certo. amigos da Rede Globo. Então é nós aqui, né? Está valendo, né? Beleza. Vamos falar aí sobre a evolução do consumo de energia. Né? A gente estava comentando com vocês aqui, a gente não vai falar a história toda, né, da questão do consumo de energia, porque senão demora demais. Mas no primeiro momento, o ser humano, a gente tinha de computar a energia física que ele gastava para continuar vivo, para sobreviver, né? Aí o que acontece? Essa energia aí, depois mais tarde, ele vai começar a usar a energia dos animais, certo? Ele vai começar a usar a força animal, vai começar a se desenvolver nesta linha, certo? Então, energia dos animais. Então, ele vai desenvolvendo esse trabalho animal assim, certo? Mais tarde, ele precisa de consumir mais energia para fazer as coisas que ele precisa. E aí ele vai começar a usar o quê? Né? Usar a energia dos ventos, por exemplo. Né? Eu posso, né, me movimentar com a força que os ventos têm. Né? Eu posso movimentar assim, o meu barco, tudo bem, mas eu poderia usar essa força do vento diferente. Então, ele vai usar a energia eólica, a energia dos ventos, para quê? Para mover os moinhos. Movendo moinhos, o que ele tem? Ele tem a possibilidade de moer os grãos, né, de comida lá, principalmente trigo, e ainda ele tem a possibilidade de mover água através dos moinhos. Né? Então, o vento gira, vai girar uma engrenagem, e essa engrenagem gira uma roda, né, que vai tirar a água, né, de um determinado lugar e jogar essa água mais para cima. Eu disse mais para cima, por quê? Porque a questão dos moinhos de vento começou, né, o desenvolvimento dessa tecnologia começou naqueles países muito planos ali, tipo Holanda. Então, é o seguinte, se o pessoal da Holanda quisesse irrigar uma área que é um pouco mais distante, né, lá são todas áreas baixas. Mas eu já irriguei as áreas que eu queria e quero irrigar uma outra área um pouco mais distante. Para a água minha, a água que eu tenho disponível, ir lá com queda natural, eu preciso elevar essa água aqui no meu terreno só 1 metro de altura. Se eu tirar essa água do riozinho que passa aqui e elevar ela 1 metro de altura, jogar essa água 1 metro só, eu coloco ela dentro de uma calha e essa água vai para onde eu preciso, numa distância bem grande, porque a Holanda é bem plana. Então, elevar a água 1 metro de altura, poderia ser feito isso com uma roda que girava dentro do riachozinho, pegava a água e jogava ela na parte de cima, e aí conseguia levar a água a grandes distâncias. Não que fosse uma bomba pressurizada para jogar essa água como nós temos hoje. Mas não, jogava água 1 metro de altura, caía numa calha, e como é relativamente plano, falei, joga essa água a longas distâncias. Então, isso aí seria energia eólica, né, que eles usavam para isso. Mais tarde, nós começamos, então, a queimar coisas, né, para fazer a produção de energia, né, e nós temos aí, né, por muito tempo aí caça às baleias, esse tipo de coisa assim, né? Então a gente usava isso aí como fonte de luz, no caso, né? Eles queimavam o óleo de baleia, que era um absurdo, não é possível que ninguém iria imaginar naquela época que as baleias do mundo iriam acabar. Só para você ter uma ideia, fazendo um parênteses aqui, separando isso que eu vou falar agora da aula de energia, o pessoal pegava óleo de baleia e misturava na massa para fazer reboco de casa. Para quê? Porque aí ficava aquela coisa puxenta, preguenta, assim, certo? E aí o pessoal fazia uma massa e rebocava as casas, ficava lisinho a parede, feito misturando óleo de baleia. Até isso fizeram, entendeu? Como é que a gente ia construir um mundo hoje com tantas construções usando esse tipo de coisa, esse tipo de óleo? Então, o pessoal o ser humano vai procurar outras soluções, né, para esse óleo e vai resolver tirar óleo de dentro da terra. Não vamos matar baleias, difícil demais, é só furar um buraco no chão bem fundo e vamos encontrar óleo, em alguns lugares. Aí nós já estamos falando aí, né, do petróleo, né, e antes do petróleo, né, no caso da primeira revolução industrial, nós temos produção de energia para mover as máquinas, tá certo? Mover as máquinas da primeira revolução industrial, entendeu? Tipo 1750, né? Aí você tem desenvolvimento das máquinas a vapor lá, né? O nosso James Watt fazendo as máquinas, desenvolvendo outras, né? E aí nós vamos ter a queima do carvão,
né, faz aquele fogaréu todo e esquenta a água vira vapor e essa pressão do vapor vai mover os pistões do motor, né, e esse motor vai fazer o movimento que vai movimentar as máquinas. Então, presta atenção, no primeiro momento, não era produção de eletricidade. O movimento causado pelo vapor, né, ele passando nos motores, vai girar o motor e ele gira a máquina. Né? Não estamos falando de um primeiro momento de eletricidade. Mais tarde é que nós vamos fazer a queima do carvão para produzir energia elétrica. No primeiro momento era queimar o carvão para produzir movimento, né? Movimento do eixo da máquina para poder girar e fazer o que a máquina tinha de fazer lá, né? O resultado final dela. Mas então, nós temos essa fonte de energia que era o carvão, né? E vai desenvolvendo, vai passando o tempo, a energia, a Revolução Industrial sai da Inglaterra, pula o estreito lá, né? E acaba chegando na França vai para a Holanda, né? E vai se espalhando na Europa, e aí nós vamos ter a Revolução Industrial chegando na América, Estados Unidos. Mas aí já é aquele segundo momento, né? Nós vamos dizer, essa revolução chegando mais forte nos Estados Unidos, né? Já vão levar para lá, né, essa produção de carvão, máquinas melhores, e os americanos vão desenvolver a questão do petróleo, né? Tira o óleo lá do chão e depois, refinando esse óleo, dá um monte de subprodutos diferentes, interessantes para nós. Tá certo? No primeiro momento era combustível para queimar. Mais tarde é que nós vamos utilizar os outros subprodutos do petróleo, tá certo? Mas o primeiro momento era para combustível mesmo, tá? E aí nós já estamos lá no começo do século XX, né, com essa refino de petróleo, né? E aí os Estados Unidos vão conseguir esses subprodutos aí, e o Rudolf Diesel, né, ele faz um motor que não dava para andar gasolina, era um princípio de funcionamento diferente, precisava de um óleo mais grosso. Rudolf Diesel fez o motor dele para ser movido com óleo de amendoim. 5 segundos para você pensar nisso. Óleo de amendoim. Aí depois ele descobriu que lá nos Estados Unidos estavam refinando o petróleo e conseguindo outros subprodutos mais finos. Aí ele pensou, quem sabe, né, do petróleo eu posso conseguir um subproduto que não seja exatamente gasolina, né, um pouco mais grosso do que a gasolina, né, com funções diferentes lá. Aí ele observou que tinha um tipo de óleo que era conseguido com petróleo, que tinha só numeração, nem nome não tinha. Aí ele pegou esse óleo e colocou lá no motor dele, adaptou, o motor funcionou, foi uma beleza. E aí o óleo acabou ficando com o nome dele também, certo? Então nós temos motores diesel, né? E também nós temos o óleo diesel, né? A partir dessa pessoa aí, Rudolf Diesel desenvolve, né, um motor que tinha muita força, né, e pouca rotação. Daí muita força ser colocada em caminhões, né? Pouca rotação, não vai querer que o caminhão anda 200 por hora, mas vai querer que ele tenha muita força. Então, a gente tem aí a questão do desenvolvimento de motores a diesel. E depois também o desenvolvimento de energia hidrelétrica, né? Então, movido lá os motores pela passagem rápida da água em determinados tubos. Né? Se você consegue pressionar a água em determinado tubo, né, e aí vai passar nas turbinas, elas giram. Girando as turbinas, vão girar dínamos, e esses dínamos vão produzir energia elétrica, né? Aí já é uma coisa diferente, né? Então, você tem energia para movimentar naquelas máquinas lá. No primeiro momento ainda não era a eletricidade exatamente. E depois, né, a produção de eletricidade para movimentar também máquinas, né, aí com motores muito menores, né, uma quantidade de energia ali já era o suficiente, tá? Então, desenvolvimento de motores elétricos. Bom, evolução e o consumo de energia, né, nós temos aqui, né, essa questão que o homem primitivo gastava muito menos energia, e por isso que eu disse que era energia física, né, porque esse homem primitivo não tinha óleo diesel, não tinha eletricidade, tinha nada. Então, nesse primeiro momento. Depois, a sociedade primitiva agrícola, né, aquele pessoal que plantava lá, usava um boi lá para puxar o arado, né? Então, às vezes o boi não queria ir lá, você gastava muita energia xingando o boi, né, para ver se ele andava, alguma coisa nesse sentido. Depois, a sociedade agrícola avançada, né? Nós temos uma sociedade aí já usando outros maquinários diferentes, muito mais energia para quê? Para produzir muito mais, porque a população também, evidentemente, está crescendo. Né? A sociedade industrial,
né, nós estamos falando aí da sociedade ainda queimando combustível fóssil diretamente para produzir energia elétrica, não. Produzir movimento, né? Então, nós temos as revoluções industriais primeiras lá. Depois, sociedade técnico-científica, né, tecnologicamente desenvolvida, nós temos aí um consumo de energia bastante grande mesmo. Olha que essa questão de consumo doméstico, né? Que consumo doméstico é bastante grande mesmo, porque o pessoal cada vez compra mais produtos eletrônicos, né? E aí vai gastando cada vez mais energia nas suas casas ali. Uma coisa que aconteceu conosco aqui foi no começo do século XXI, né, nós tivemos quase um colapso na produção de energia aqui no Brasil, porque é o seguinte, o Brasil produz um total de energia, certo? E o povo gasta um total de energia, um pouquinho menos, né, do que é produzido, ou então no limite certo. A gente pode, naquele momento, produzir mais se o Brasil precisar de mais, né? Então, nós temos que ter essa reserva, mas não de energia produzida, né, porque não tem onde colocar isso. Nós temos que ter uma reserva de possibilidade de produzir mais. Então, essa reserva desta possibilidade de produzir mais, o Brasil estava quase a zero. Então, o governo dizia o seguinte, ó, o pessoal tem que economizar energia porque estamos quase num colapso. Ou seja, o Brasil estava produzindo, no começo do século XXI, o Brasil estava produzindo o máximo de energia que podia produzir e o povo estava gastando aquele volume e talvez gastasse um pouco mais. Então, presta atenção. Se na sua casa você colocar todos os aparelhos funcionando e alguns a mais lá e tal, se por acaso a energia que passa no disjuntor lá do poste lá, que vem para você, né, naquele relógio lá, se a energia for mais do que pode passar naquele disjuntor que fica ali, aquele de liga e desliga, se a energia for mais do que ele pode passar, ele desliga sozinho. Ele vai cair a energia, entendeu? Né? Então, o que acontece? Ligou todos os aparelhos de uma vez, né? E, além disso, ligou uma danada de uma churrasqueira elétrica lá que gasta muito, caiu a energia. Então, isso aí significa que puxou mais do que podia ser oferecido, aí desliga tudo. Então, isso que seria para o Brasil um colapso de energia, ou seja, o Brasil produz o máximo que é possível e o povo gasta mais do que esse máximo, aí as usinas hidrelétricas começam a cair, ou seja, elas desligam automático, né? Então, puxou mais do que podia, aí desliga tudo. Então, o Brasil ficou perto de um colapso desse, tá certo? E aí o governo mandou a gente economizar, não gastar e tal, fez aquela propaganda toda, sabe? Que o governo, quando quer, né, enche de propagandas na televisão e o povo respeita mesmo, né? Então a televisão é tipo um deus, né? O pessoal respeita mesmo, e aí a gente começou a economizar energia. Desligava as luzes todas, aquelas que não são necessárias naquele momento. Se a gente deixar tudo ligado, agora desligava tudo. Desligava. E aí, na hora de tomar banho, falou assim, não, você pode tomar um banho de 5 minutos, né? Para nós, hoje, é meio impensável isso, mas teve muita gente que começou a se adaptar com isso e hoje diz que dá conta de tomar um banho nessa velocidade, certo? Principalmente aquelas mulheres que são chamadas de mães. A hora que você entra no banheiro, ela já manda desligar. Certo? Desliga isso aí. Tá? Na verdade, né, o pessoal começou a economizar tanto, tomar banhos menores assim e tal, que a gente brincava lá na sala, lá, assim, dizia o seguinte, cada dia você vai tomar banho e lava uma parte do corpo, amanhã lava outra parte. Então, era aquela economia danada e o Brasil começou a gastar menos. Só que aí o governo começou a investir também um pouco em novas estruturas, novas hidrelétricas e tal, equilibrou um pouco a situação. Mas essa questão que eu estava citando aqui, o consumo doméstico, continua aumentando. Por quê? Não é porque o povo está pior, não, está desleixado. Na verdade, o povo está mais rico. Né? O povo está comprando cada vez mais aparelhos eletrônicos e gastando cada vez mais dinheiro com energia. Né? Então, isso aí também não deixa de ser um fato positivo. A economia está bem, né? Na média. Atualmente, não por causa desse vírus aí. Mas, então, o que acontece? Nós temos consumido cada vez mais energia. Esse consumo doméstico aí tem aumentado bastante. Tá? O governo ainda pede para nós economizarmos, mas quando fala isso, eu queria deixar claro para os alunos que nós não economizamos a energia e depois o que sobra de energia nós acumulamos em algum lugar. Nós acumulamos em algum lugar? Não. Nós fazemos o quê? Nós economizamos as fontes de energia.
alguns alunos aí já me disseram, já falaram isso aí em comentários, dizendo que temos que economizar energia e tal para poder guardar. Não existe guardar, né? Então, nós temos que economizar as fontes de energia, tá? Algumas fontes você pode guardar, tipo a energia hidrelétrica, você pode deixar as barragens encherem mais, se prevenindo para dias que o pessoal vai gastar mais. Seria economizar uma fonte de energia, né? Agora, nós não podemos economizar uma fonte de energia eólica, né? Já disseram por aí que guardar o vento, aí não pode, né? Então, aí é o seguinte, né? Eles disseram por aí, o pessoal sabe quem, eu não vou ficar zoando ninguém. Aí é o seguinte, né? Nós temos aqui esse desenvolvimento, já citei para vocês. Agora aqui, a eletricidade obtida a partir de 4 fontes gerada em 3 tipos de usinas, né? Então, a principal fonte de energia que nós temos aqui no Brasil, né, fonte de energia elétrica, nesse caso especificamente, né, a principal fonte aí é a fonte, só parando aqui, é a fonte de energia hidráulica, né, a água mesmo. Né? Nós produzimos energia elétrica com hidrelétricas aqui no Brasil. Por quê? Porque nós temos uma grande quantidade de rios que nos permitem isso, tá certo? Na Europa, alguns países lá têm uma dificuldade enorme em produzir energia a partir das fontes hidrelétricas, porque eles não têm essa possibilidade lá, então são fontes muito fracas, lá eles têm que apelar para outros tipos de produção. Citar um exemplo simples aí, ó. No Brasil, nós temos um monte de energia elétrica produzida aí com as hidrelétricas, e a Inglaterra não tem essa possibilidade. Por quê? Porque você tem lá, né, um rio da Inglaterra que você pode citar aí, que lembra fácil, é o Tâmisa, né, passando lá em Londres. O segundo rio da Inglaterra, você não lembra. Por que disso? Porque a Inglaterra é uma ilha e aí você tem um rio lá, que é o Tâmisa, quando ele começa a empolgar de ficar grande mesmo, já está entrando no oceano, entendeu? Então, lá não tem grandes rios para encher de hidrelétricas para todo lado, entendeu? O Tâmisa, passando ali em Londres, né, ele é um rio relativamente grande, mas acontece que não tem como fazer uma comporta ali. Né? Por quê? Porque ele é uma lesma, ele passa lentinho, assim, devagarinho, o lugar é plano. Na verdade, quando tem uma cheia lá do oceano, quando as marés do oceano sobem muito, a água do oceano fica em maior elevação do que as águas do rio Tâmisa. E a água do oceano vem subindo em cima do rio Tâmisa, o oceano escorre para dentro do rio. É meio estranho dizer isso, mas a água do oceano escorre para dentro do rio e vem para o lado de Londres. O pessoal lá até fez umas barragens lá assim, né, para deter essa água que vem do mar para não invadir a cidade. Por incrível que pareça, né, o oceano escorre para dentro do rio, de tanto que ele é lento, de tanto que ele é plano em relação ao oceano. Tem uma cheia violenta no oceano, né, uma subida de maré muito forte, a água fica em maior elevação e acaba escorrendo a água do oceano para dentro do rio, tá certo? É como se fosse aquele processo de pororoca que acontece aqui no Brasil, lá na região do Amazonas, né? O oceano fica um pouco mais elevado do que o próprio rio. Então, não tem condição de produzir muita energia elétrica, né, hidrelétrica na Inglaterra. Estão exemplos aí que são extremos. Né? O Brasil produz muito, lá produz quase nada. Então, para produzir isso aí, nós temos termoelétricas, para produzir energia elétrica, certo? Termoelétricas. Termo vem de temperatura, né? Termo. Então, nós temos aí alguma coisa que aquece. Então, vamos lá. Né? Quando fala aqui, utilizando carvão mineral, queima o carvão, já falei para vocês, produz muito calor e esse calor vai ferver a água. A água vai virar vapor pressurizado contra os pistões lá do motor e vai fazer com que esse motor funcione. Vai gerar, né, ou vai girar um dínamo, o dínamo produz eletricidade. Então, isso aí é uma termoelétrica, tá certo? Então, queimou o carvão, né, gás, combustível, né, queima petróleo, ou então você pode queimar qualquer coisa que queime. Ou seja, você pode colocar lá, né, uma biomassa. Né? Quer dizer, você não tem carvão, coloca lá algum tipo de capim, resto de madeira, graveto, serragem, qualquer coisa que queime, é isso mesmo. Tá? Então, você vai ter uma termoelétrica. Queimou o carvão ou queimou alguma coisa, e aí vai produzir energia elétrica, certo? Depois, termonucleares. Termo
É temperatura. Nucleares, ou seja, através da fissão do átomo, eu disse fissão, né? É quebrar o átomo, né? Não falei fusão. Né? Algumas pessoas empolgam com Nossa, a fusão Sérgio. do átomo, Sérgio falou aí você bonito agora. morre, entendeu? No mínimo. Aí você esquenta a água toda do país. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Falou bonito agora, Sérgio. Ah, é. Não, é porque o pessoal fala assim, através da fusão do átomo, foi Deus me livre, aí libera mais energia ainda. Aí nós temos que ter aqui, né, a gente tem que ter aqui um cuidado com isso, né? Se a gente fundir o átomo aí, vai acabar a gente conseguindo aquela partícula de Deus, né, o bóson de Higgs. Alguém já escutou isso? Né? Já deve ter ouvido falar aí. A partícula de Deus, através daqueles aceleradores atômicos lá, eles fazem um Ai, impacto, eu vi isso. eles fazem um impacto, né, de uma molécula com a outra lá, assim, com tanta força, mas tanta força, né, ela é acelerada por um túnel de quilômetros e bate uma molécula na outra com tanta força que eles acabam tentando lá fazer uma união de um átomo, né, então libera uma energia incrível lá, assim, então esses estudos aí, é claro, né, nós estamos simplificando, né, são estudos diversos, mas eles tentam produzir isso aí, né, o tal bóson de Higgs ou partícula de Deus, alguma coisa assim, tentando explicar o início do universo, né, a expansão lá do Big Bang e tal. Né? Agora eu fui longe demais, espera aí. Vamos voltar para as termonucleares. Termo, então, é temperatura. Nós fazemos o quê? Nós fazemos com que essa fissão do átomo aí aqueça a água. Voltamos para a mesma máquina a vapor, entendeu? Só porque é feito com urânio, mas a máquina vai fazer o quê? Ela vai aquecer a água, aquecendo a água vai ser pressurizado, né, aquele vapor ali, vai girar turbinas, né, vai girar os motores aí, né, girando turbinas, e aí essas turbinas giram dínamos que vão gerar energia elétrica, tá certo? Então aí nós vamos ter a termo, né, de temperatura e nuclear, né, porque nós estamos trabalhando com a nível molecular aí, né, com urânio, né? Depois nós temos as hidrelétricas. Hidro é líquido, né, alguma coisa líquido, não necessariamente água, né, pode ser óleo. Hidrelétricas, né? Quando a gente fala hidro, os alunos falam, já sei, é água. Pode ser outra coisa, né? Pode ser alguma coisa líquida. Hidro, daquele. Quando tem aquelas máquinas que levantam aquela areia toda assim para jogar dentro do caminhão, aí o pessoal fala, é a força hidráulica, né? São os hidráulicos que fazem aquilo levantar e jogar aquela areia lá dentro, mas não é um hidráulico daquele cheio de água, né? Então é óleo. Então, energia hidrelétrica, utilizando a força das águas. Espera aí, utilizando a força da energia das águas dos rios e dos mares ou oceanos. Pode acrescentar aí na frente de rios, aí, pode escrever mares. Sabe por quê? Porque existem aquelas hidrelétricas, né, que são feitas no mar. Ou seja, tem uma baía, uma entrada grande de água assim, certo? E quando a maré enche essa baía, né, ela vai ter um nível bastante alto, e depois a maré baixa, aquela baía vai ter a sua água rebaixada. Então, presta atenção, na entrada da baía, na entrada dela, ela é fechada com uma comporta. Fechou. Agora, presta atenção, quando a água do oceano está subindo, o nível do oceano está subindo, você deixa a comporta fechada. Lá na baía, aquele espaço enorme que vai receber água, está com a maré baixa. Quando o oceano levantou bastante a sua maré, né, que vai dar muita pressão, você abre aquela passagem de água e aí vai vazar a água do oceano para dentro da baía. E aí o que acontece? Vai girar uma turbina lá em imensa velocidade, por quê? Porque a água está com uma diferença, né, de altura bastante grande, vai passar dentro daquela turbina e encher a baía. Aí a turbina gira até essa baía encher. Aí, em determinado momento, a baía vai estar cheia e no mesmo nível do oceano. E aí nós fazemos o quê? Fechamos a comporta. Né? Onde é que passa aquela água lá? Fechamos. No outro dia, a água do oceano vai ter baixado a maré. Quando a maré baixou lá embaixo mesmo, assim, diferença de às vezes 4, 5, 6 metros de altitude, a maré baixou, nós temos o quê? A baía está com a comporta fechada, ela está cheia de água. Aí nós fazemos o quê? Abrimos para a água passar naquela turbina outra vez,
E aí você vai ter 4 metros de água de altitude ali, no caso, dentro da baía, que vai escorrer por aquela turbina, voltando para o oceano. E aí aquela turbina gira de novo, produzindo eletricidade. Né? E hoje à tarde vai acontecer a mesma coisa. A maré sobe, passa a água para dentro daquela baía e depois a água volta. Cada passagem de ida e cada passagem de volta vai girar as turbinas e vai produzir eletricidade, entendeu? Então, isso aí é uma porque a água é uma hidrelétrica. E outra coisa, existe também o movimento das marés. Né? É um movimento que eu falo das marés, assim, o movimento das ondas. As ondas, elas fazem aquele movimento de subida e descida, a água do oceano fica se mexendo. Então, ali, o pessoal distribui alguns tubos que são ligados um tubo com o outro através de um material que eu vou simplificar aqui, parece uma dobradiça. Né? E aí o que acontece? Assim que o tubo mexe subindo e descendo, o tubo mexe, né, para cima e para baixo, ele vai forçar os hidráulicos, empurrar o óleo de um lado para o outro. Assim que empurra o óleo de um lado para o outro dentro dos hidráulicos, vai fazendo girar uma turbina também, que vai fazendo a produção de energia elétrica. E aí, por cabos, esse material é levado para onde precisa, para cidades, onde for essa energia necessária, entendeu? Então, são tubos colocados assim, né? E tem tipo de uma dobradiça assim. Assim que a onda faz esse tubo subir e descer assim, né? Tem hidráulicos em cima e embaixo. Aí eles empurram o óleo para um lado e puxa, empurra e puxa, assim, porque a maré vai fazer os tubos se moverem assim, ó. E aí nós temos o quê? Nós temos a produção de energia elétrica através da passagem desse óleo por uma turbina, indo e voltando o tempo todo, né? Porque a maré está fazendo a água se mexer ali. Então, nós temos esse tipo de produção de energia também, tá certo? Então, matriz energética. Quando se fala em matriz energética, estamos falando, né, da principal fonte de energia que nós temos aqui no Brasil, né? A matriz, aquela que é a principal. Nós temos outras fontes de energia. Né? Nós temos energia também dos ventos, né? Nós temos a energia da queima de combustível, né? Nós temos as hidrelétricas, né? Então nós temos algumas fontes de energia aí que são importantes. Depois, aqui a produção de energia em uma comunidade ou em um país está diretamente relacionada ao seu grau de desenvolvimento. Entretanto, não podemos afirmar que o desenvolvimento de um país é o resultado direto apenas da exploração de seus recursos energéticos. Veja lá um exemplo disso aqui, não podemos afirmar que é só porque explora muito recurso energético que o país é rico ou não. Veja lá, por exemplo, a questão do Japão. Lá no Japão, né, que são ilhas vulcânicas e tudo, lá no Japão você não tem um rio lá que pode produzir energia elétrica em grande quantidade. Né? Por quê? Porque lá você tem um conjunto de ilhas e são ilhas pequenas. Quando nasce aquela água doce ali assim, vai formando um riacho, depois um riozinho ali na frente, ele já vai encontrar o oceano, as ilhas são pequenas. Né? Então, o que nós temos? Nós temos aí uma quantidade de energia, né? Uma quantidade de energia muito pequena sendo produzida através de hidrelétrica. Aí você pensa, não, o Japão pode conseguir petróleo. Petróleo como? São ilhas vulcânicas. Eles vão furando ali no Japão e vão encontrando o quê? Um monte de basalto. Aquelas ilhas ali do Japão não eram para estar lá, deveria ali ser um fundo oceânico, mas foi dentro do fundo oceânico surgindo vulcões e trazendo esse basalto lá de baixo, né, o magma, formando a ilha lá em cima. Se você furar a lateral ali assim, você vai ter um monte de basalto. Então, a produção de petróleo no Japão é quase nenhuma, é bem pequena. Então, energia assim não dá. Produção de energia com o quê? Com ventos. É uma ideia, mas também não produz tanto assim. Então, você tem que fazer energia no Japão, produzir energia com urânio, por exemplo. Né? Urânio. Hoje dá para fazer isso. Né? Menos em Fukushima, porque explodiu lá o reator 4. Mas você pode produzir com urânio. Mas antes do urânio, eles queimavam carvão. É o que tinha. Queima carvão, né? E aí esse carvão vai fazer a produção, né, de movimento na máquina, a máquina movimenta, lá no caso dos motores, movimenta o dínamo produz energia elétrica. Tá? Então, o Japão, por exemplo, ele é um país muito desenvolvido, mas com uma produção de energia elétrica difícil. Ele produz o suficiente, mas é uma produção difícil de conseguir. Tá certo? Então, ele não é rico porque produz energia demais. O Japão é rico por outros motivos e
a produção de energia deles não é, digamos assim, não é uma coisa que explica, né, o tanto que o país é desenvolvido. Tá? Então, essa aí é essa questão aqui. Assim, entretanto, não podemos afirmar que o desenvolvimento de um país é o resultado direto da sua produção de energia. Eu falei isso. Uma vez que ele não pode estar restrito à sua capacidade de produção de aço, concreto, papel, tudo isso aí, né, tudo isso aí vale para dizer que o país é rico ou não. Né? Não é só questão de produção de energia. E outra coisa, estamos falando aqui basicamente de recursos naturais. Né? Recursos naturais esses que você pode importar de outros países e fazer um país rico, né, produzindo alguma coisa que não tenha um volume tão grande de matéria-prima, mas que seja de altíssima tecnologia. E o Japão foi nesse caminho. Né? O Japão, então, produz o quê? Alguma coisa gigantesca? Não. Os japoneses lá produzem, por exemplo, um aparelho celular, né, que você vai ter aí um pouco de plástico, um pouco de vidro, né, alguns outros materiais, mas sempre em pouquíssima quantidade. Mas o aparelho custa caro. Por quê? Porque você está comprando, não é só aquele pouquinho de recursos naturais. Você está comprando o quê? Uma ideia, está comprando uma tecnologia. Você está comprando alguma coisa que é necessário, certo? Mas que não gastou uma matéria-prima muito grande. Né? Imagina o pessoal fala assim, ó, nós vamos produzir carros, né, já é matéria-prima muito maior, né, vamos produzir navios, né, e aí já começa a complicar. Né? Você lá tem um produto que é grande demais para produzir um navio, se for importar todo o minério de ferro, vai ser um problema, certo? Né? Agora, ao invés de produzir um navio, o cara produz, né, um aparelho desse tamanho assim, né, que tenha muita eletrônica nele, né, você vai estar pagando pela ideia da eletrônica que está lá dentro e não pelo volume de material gasto. Tá? Então, em geral, as necessidades energéticas de um país são diretamente proporcionais ao seu grau de industrialização. Né? As economias altamente industrializadas são grandes consumidores de energia, por isso precisam frequentemente importar recursos energéticos para suprir as suas necessidades. Aí, vou citar um exemplo da Inglaterra. A Inglaterra, que também, já falei que tem dificuldades em produzir energia elétrica através das hidrelétricas, o que temos? A Inglaterra é um país desenvolvido, industrial até o osso. Né? A Inglaterra começou com a Revolução Industrial lá, só que aí nós temos o quê? Nós temos a Inglaterra como um país que precisa de muita energia e não tem onde buscar. O total de carvão que a Inglaterra gasta, que ainda até hoje queima carvão, né, é um volume grande que um dia vai acabar. É uma questão finita. Não vai se produzindo carvão o tempo todo. A Inglaterra vai gastando, um dia isso acaba. Só que aí é o seguinte, acaba o carvão, mas continua necessitando de energia elétrica. Então, nós temos lá na Inglaterra a maior empresa, lá, a maior usina termoelétrica do mundo, que consome muito carvão, e ultimamente o pessoal tem mudado essa questão lá, mudado para consumir madeira, né? Restos de madeira. Qualquer toquinho, serrar, tudo está valendo. Então, o que acontece? Os Estados Unidos mandam para a Inglaterra navios cheios desses restos, esses refugos, assim, né? Tocos e pedacinhos menores, e também manda lá um monte de serragem, esse material assim. A Inglaterra compra isso aí e depois leva para essa termoelétrica lá para poder produzir energia elétrica. Agora, quando se fala isso, eu não quero que você imagine que isso fosse como se fosse um trem, né, onde o pessoal pega com uma pá, certo? Um ser humano pega com uma pá aquele material e joga dentro da fornalha, aquilo ali, uma coisa feita pelo ser humano. Nessa empresa lá, é uma coisa tão gigante que leva com o navio até a Inglaterra. Lá coloca-se em caminhões. Depois, quando chega lá nessa empresa, os caminhões despejam esse material lá dentro, assim, dos lugares certos para colocar esse material que vai ser queimado. E depois tem um monte de máquinas, né, totalmente hidráulicas que jogam dentro daquelas fornalhas o tanto certo, né, é acompanhado via computadores. Né? Então, não tem lá um ser humano passando um calor danado jogando, não. Eu quero que vocês imaginem que eles queimam tantas 1000 toneladas desse material por semana. Então, um ser humano jogando o tempo todo, 24 horas por dia, não conseguia de jeito nenhum. É um consumo gigantesco. Imagina a fumaceira que sai lá, certo? Então, é um consumo muito grande desse material, queima toneladas de materiais por dia.
e aí ele vai realmente estragar a natureza por dia, tá certo? Com grande quantidade de materiais. Tá? Nós estamos chegando aqui ao fim da nossa reunião, né? Então, nós vamos parar a matéria por aqui. Eu vou parar aqui a gravação. Né? Antes, quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado aí. Espero que tenha valido para alguma coisa. Né? E essas aulas ficarão disponíveis na internet. Então, até mais para vocês. Bom final de semana.